Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo uma palavra de fé, de esperança e de salvação para as nossas vidas. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que eu tenho lido na Bíblia. E essa palavra ela se encontra no livro da Bíblia do Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 62. E essa palavra, ela está dizendo assim, que aquele que começa a arar a terra e olha para trás, este não é apto para o reino de Deus. Jesus disse, pessoal, essa palavra. E aqui, Jesus estava querendo dizer, você que uma vez conheceu, qualquer pessoa que conheceu o Evangelho da Salvação, creu nele, teve as experiências com Deus, e de repente decidiu olhar para trás. Aqui, Jesus estava falando que uma pessoa que começa a arar a terra é no sentido da nossa própria vida. A pessoa conhece o Evangelho de Jesus, começa a ter experiências no reino de Deus. Assim começa uma terra quando é arada. Ela é preparada antes de ser lançada a semente. E é sobre isso que Jesus estava falando. Das pessoas que começam a arar a terra. Das pessoas que ficam conhecendo o reino de Deus. Entregam a sua vida para Jesus. E de repente, movido pelas coisas que há nesse mundo, elas desistem. Elas param no meio do caminho e começam a olhar para trás, tendo como melhor a vida que elas tinham antes. Porque é a verdade, pessoal, que quando uma pessoa conhece o Evangelho, ao longo da sua vida, ela passa por diversas situações. E é através dessas situações com que nós venhamos a exercitar a nossa fé. E uma vez exercitando a nossa fé, nós passamos a agradar a Deus, a ter experiências com Ele, com Jesus. E aqui Jesus estava falando exatamente sobre isso. Uma pessoa que começa a praticar a palavra dele, mas dentro de sua vida, ela começa a olhar a forma que ela vivia antes de conhecer o Evangelho. Então ali ela começa a estar olhando para trás. E no sentido de arrependimento, trazendo com que as coisas que ela vivia antes, da forma dela, era melhor do que a que ela está vivendo agora. Então aqui Jesus estava falando exatamente sobre essas pessoas. A pessoa que começa no caminho do Evangelho, no caminho da salvação, no começo, quando recebe o Evangelho de Cristo, com o coração alegre, sabendo que está incluído no plano dele, para que venha um dia ser salva. Mas de repente essa pessoa, mediante as dificuldades que ela passa nessa vida, começa a olhar para trás. E de repente ela pensa em desistir, parar com tudo e começa a olhar para trás. E aqui, pessoal, Jesus estava falando exatamente em relação a essas pessoas que uma vez conhecem o Evangelho e olham para trás. Ele disse que essas pessoas não são aptas para o reino de Deus. Isso quer dizer, essa pessoa, ela passa a não ter direito da salvação.
E nós temos que ter como mais importante na nossa vida, mediante todas as coisas que nós venhamos passar, a salvação, pessoal. Porque é ali que está direcionado a vida verdadeira, o qual Deus tem prometido para todo aquele que nele crê, que será a vida eterna. Então essa palavra de hoje, ela vem como uma forma de orientação, para que nós não venhamos olhar para trás, para que não venhamos começar a lembrar dos tempos passados, e achando como se fossem melhores do que o que estaria sendo vivido hoje, mediante as dificuldades, as provas. Então aqui Jesus faz um alerta. Ele diz que uma pessoa que age dessa forma e começa a querer viver como vivia antes no passado, ela não é digna de entrar no reino de Deus. E esse mundo, pessoal, que nós estamos vendo, ele está chegando no fim. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Uma série de eventos está acontecendo no mundo, de sinais que a Bíblia mesmo já dizia há 2000 anos atrás o que iria acontecer nos últimos dias. Então é tempo, pessoal, de se apegar a Deus, de buscar de todo o nosso coração, porque os dias são maus. E como eu venho dizendo nos vídeos anteriores, só os fortes prevalecerão, os fortes de espírito, aqueles que têm interesse na prática da palavra de Deus. Nós estamos vendo um grande conflito que está tendo entre Israel e os palestinos. Pessoal, a coisa é séria. Cada dia está se agravando mais. E nem um lado como o outro pensa em parar essa guerra. E isso vai continuar, pessoal. E eu acredito que na nossa geração está para ser levantado o anticristo, que para os judeus seria o Messias, o Salvador. Ele está para ser manifesto ao mundo, para trazer essa falsa paz que todos esperam, o qual o mundo já está aceitando como um novo normal. Pessoal, e quando esse líder se levantar, a palavra de Deus diz que ele fará com que as nações farão um acordo com Israel por 7 anos. A Palestina, os árabes, todos praticamente do Oriente Médio que odeiam os judeus, irão fazer uma aliança por 7 anos. E 3 anos e meio essa aliança vai ser quebrada e irá ser manifesto o filho da perdição, o anticristo, a incorporação do próprio diabo, encarnado nesse líder, nesse falso Messias que o mundo espera. Então, pessoal, é tempo de se achegar a Deus, de se aproximar dele. E vamos orar por Israel, porque é um povo que tem ao longo do tempo vivido sobre um engano, esperando um Messias que na verdade ele já veio há 2000 anos atrás. Mas é um povo escolhido, pessoal. É um povo qual Deus fez a promessa que seria o povo dele, o povo escolhido. Então vamos orar por Israel, pessoal, porque independente de qualquer coisa, tem muita injustiça acontecendo nessa nação. Uma nação que já se tornou uma nação, já foi legalizado, já foi oficializado como uma nação. Mas mesmo assim, o Oriente Médio, a Palestina, enfim, tem ódio deles, querem massacrar Israel, querem exterminar o povo judeu, tudo movido de inveja, pessoal, porque no fundo eles sabem que a promessa que foi feita a Abraão foi para o filho da livre e não da serva, o qual a descendência
desse povo palestino do Oriente Médio são a descendência de Agar, os filhos da escrava. Por isso perseguem o povo de Israel até hoje, pessoal. E essa guerra ela não vai parar. Vai precisar com que se levante um líder que venha trazer a paz no meio dessa nação. E a Bíblia relata que esse líder vai ser o anticristo, que todos vão aceitar como o Messias aguardado ao longo do tempo por eles. Então, pessoal, vamos orar por Israel. Logo na sequência eu vou deixar aqui uns vídeos para vocês assistirem e ver o que está acontecendo com o povo de Israel. É lamentável, pessoal, tudo o que está acontecendo, mas tudo faz parte de uma profecia para que venha ser manifesto o anticristo, para que tudo se cumpra de acordo com o que Deus já determinou com que aconteça. Mas nós temos o papel como um povo que está assistindo tudo o que está acontecendo com Israel, a injustiça que esse povo vem sofrendo ao longo do tempo. Então vamos orar por Israel. Tá certo, pessoal? Então a palavra de hoje é essa, um alerta que Jesus vem dando para nós, para que nós não venhamos retroceder, olhar para trás. Porque todo aquele que olha para trás não é apto de entrar no reino de Deus. Tá certo, pessoal? Então fica com essa palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62. E vamos estar juntos, na mesma sintonia, crendo que Jesus está voltando. E aquele que prometeu, ele é fiel. Tá certo, pessoal? Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem no canal e vamos estar conosco nesse propósito que estamos fazendo de ler a Bíblia, o Novo Testamento. São 260 capítulos, um capítulo por dia, para que nós venhamos conhecer o pensamento de Deus e assim termos uma direção para que nós venhamos, quando Jesus voltar, estar na condição daqueles que estão olhando para a frente. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!
תעשו שלום עם ערבים, תמשיכו, כל פה יתפרק. וואו, האוטו חטף פיצוץ. יש פה סוגיות, תעשו שלום עם ערבים, תמשיכו, כל פה יתפרק. וואו, האוטו חטף פיצוץ. יש פה סוגיות, שים קסדה מהאוטו. תביא לי קסדה. يا تعرف يا تشرف عرضك سلخ فينا عرضك سلخ فينا يا تبغال علي
الآن كتاب شهداء الأقصى قيم جنين، مش بس كتاب الأقصى، كل الفصائل المخيمة أعلنوها. Occupied Palestine. Says يا قدس إننا قادمون. Means oh Quds, we are coming. للصهيونية أفظع محرقة. India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President.
אשכול, בדם ואש נפדה את פלסטין. דגלי ישראל יורדים, וההוראה שלנו היא להישאר בבית. איזה רפיסות, איזה ביזיון. דגל ישראל, מרכז מדינת ישראל, בבקשה. זורקים עלינו אבנים פה. אבנים נזרקים, אין קול ואין עונה. אחלה מדינה. اعطينا اي في اعطينا اي في سامع مع الصورة راح نبلش مع الصورة اسمعك بشكل جيد مع الصورة راح نبلش واحد اثنين واحد يلا ياخذوا الصورة يا زلمة يطلعوا الهواء واحد دكتور لا تحملوا عزيزي إذا هذه هي صور استشهد. ايوه الحمد لله استشهد. اخوه استشهد الحمد لله رب العالمين. استشهد هلا استشهد شو عم بيصير؟ هاي شباب
في واحد دخل فيه المستشفى اليوم، في واحد دخل فيه Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.